A arbitragem já está sedimentada no Brasil, apesar da grande litigiosidade judicial brasileira. São dezenas de câmaras arbitrais países afora, tentando resolver os mais diferentes tipos de conflitos. As empresas têm utilizado a arbitragem em seus contratos graças à celeridade, flexibilidade, tecnicidade dos julgamentos e confidencialidade dos procedimentos. A Lei 9.307, que regula a arbitragem, já tem 25 anos, mas vem sendo ameaçada por um projeto de lei que busca alterá-la e que está em tramitação na Câmara dos Deputados, trazendo uma série de retrocessos. Para conversar com a gente sobre esses retrocessos e muito mais, estão aqui 3 especialistas no assunto. O associado do IASP, Giovanni Turinani, que é professor de Direito Civil nos cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e atua em atividades ligadas à arbitragem e à mediação. Silvia Rodrigues Pachikowski, advogada, sócia da L.O. Batista Advogados, com quase 30 anos de experiência, atua também como árbitra em diversos procedimentos arbitrais nacionais e internacionais, conselheira eleita e diretora da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, e vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e coordenadora de assuntos legislativos do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR. E para mediar e contribuir com o debate, a vice-presidente da Comissão de Estudos sobre Arbitragem do IASP, Ana Carolina Benetti, profissional que atua como árbitra e advogada em arbitragens internacionais e nacionais. Ana é doutora em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e tem mestrado internacional em arbitragem pela London School of Economics and Political Science, da Universidade de Londres. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu sou Bárbara Garcia, jornalista convidada dessa edição, que tem a satisfação de receber grandes especialistas para debater a arbitragem como método de resolução de conflitos. Lembrando a todos que esse podcast integra o programa da São Paulo Arbitration Week, realizada entre 17 e 23 de outubro de 2022 em São Paulo. Bem-vindo a todos e a todas. Ana, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, conversar com 2 excelentes profissionais na área e 2 amigos e colegas, né, de profissão. Muito importante que o IASP tenha preparado esse podcast. Eu acho que é um assunto muito pungente e também da parte da comissão de arbitragem do IASP. Então, nós vamos começar aqui com uma discussão, uma conversa, né, entre nós, e eu gostaria de saber, primeiro, né, essa legislação, a lei de arbitragem tem mais de 25 anos, né, e a arbitragem brasileira ela vem ganhando mais espaço e confiança das partes no Brasil. Isso nós sabemos no nosso dia a dia. Com que vocês atribuem esse engajamento atual da arbitragem? Bom dia, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse podcast da IASP. Agradecer ao presidente Renato Silveira, Ana Nery, Eleonora Coelho, por essa oportunidade tão importante da gente discutir não só os motivos do sucesso da arbitragem no Brasil, mas também poder levar ao conhecimento também o porquê este projeto de lei também tem sido tão combatido pela comunidade arbitral. O sucesso da arbitragem no Brasil, acredito que não só pelos pontos que a Bárbara mencionou no início, julgamento técnico, rápido, especializado, mas nós podemos também atribuir esse sucesso à própria comunidade arbitral, que se preocupou no desenvolvimento acadêmico, profissional da arbitragem e que fez essa matéria também se difundir tanto. Acredito que, principalmente, o apoio do Poder Judiciário no desenvolvimento da matéria no Brasil. A gente sabe que a arbitragem não cabe recurso da sentença arbitral, mas existe um controle externo do Poder Judiciário que, dentro dos requisitos que a lei atribui à possibilidade de anulação da sentença, quem faz esse controle é o Poder Judiciário.
e o STJ cumpriu e vem cumprindo essa missão de controle e de apoio à arbitragem no Brasil. Por óbvio, também a especialidade dos julgadores, dos grandes arbitralistas, dos professores, o nosso material acadêmico é muito importante para esse êxito também. E olhando numa perspectiva mundial, diante de um judiciário assoberbado como nós temos, mais de 200 milhões de processos em andamento, por óbvio a arbitragem, por ter este mecanismo mais rápido, acaba tendo um atributo no equilíbrio dos contratos, no fator econômico dos contratos, o fato de do procedimento arbitral ter um período de maturação e de conclusão mais curto, por óbvio, acaba facilitando também a solução dos conflitos nos grandes contratos, reduzindo aquilo que a gente chama de custo Brasil. Obrigada, Silvia. E aproveitando, né, vamos dizer assim, esse sucesso, eu gostaria de perguntar para o Giovanni, né, que tem muita pesquisa empírica sobre arbitragem, ou sobre números da arbitragem, sobre informações da arbitragem. O CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, fez juntamente com o Instituto Ipsos uma pesquisa em 2021 de opinião, né, dos usuários da arbitragem brasileiros. Qual foi o resultado? Foi positivo? Ou a gente teve alguma surpresa nessa pesquisa? Bom dia. Primeiro, agradecer, assim como a Silvia, o convite. É uma alegria participar desse podcast. Eu devo confessar, eu adoro podcast. Escuto podcast todo dia, brasileiro, estrangeiro. E é a primeira vez que eu participo de um, então estou realmente muito feliz. Então, agradecer ao IASP, ao seu presidente, Renato Silveira, como a Silvia mencionou, Eleonora Coelho, Ana Nery, Ana Benetti. É uma satisfação muito grande, especialmente entre estimadas amigas de tão longa data que nós trabalhamos e atuamos na arbitragem. Quanto à pesquisa, ela foi realizada, inclusive eu era presidente do CEBAR no início da contratação da pesquisa, eu deixei a presidência em junho de 2021, e naquele momento se viu a necessidade de complementar uma pesquisa que havia sido realizada em 2012. E nesse estágio dessa pesquisa de 2021, o propósito, claro que com muito maior detalhamento, e vou trazer aqui simplesmente, talvez a primeira linha da pesquisa, foi um resultado muito positivo. Foram ouvidas 225 pessoas, entre advogados, árbitros, advogados que integram departamentos jurídicos de empresas, representantes das câmaras de arbitragem. E a média dos entrevistados apresenta aí um percentual um número, melhor dizendo, de 10 anos com experiência em arbitragem. E qual foi esse resultado? Entre muito satisfeito e razoavelmente satisfeito, o percentual foi de 93%. Né? Então, verdadeiramente comprova aí o sucesso da arbitragem. O outro lado, razoavelmente insatisfeito, 5%, e muito insatisfeito, 1%. Então, se vê realmente um percentual muito reduzido, e isso leva aos aspectos que a própria Silvia registrou, e se me permite acrescentar dois pontos. Né? O sucesso da arbitragem também se deve à nossa lei de arbitragem, que é uma das mais modernas do mundo. Quando ela foi realizada, seguiu parâmetros internacionais. Então, a prática da arbitragem no Brasil se desenvolveu com muita solidez nesses anos, muito bem lembrado, com a participação fundamental do Poder Judiciário, e também isso revelou o Brasil como um lugar de grande relevância para a prática internacional de arbitragem. Então, hoje o Brasil e não só hoje, há muitos anos, na CCI, que é a Câmara Câmara de Arbitragem da CCI, sediada em Paris, a mais relevante do mundo. O Brasil é há muitos anos entre o segundo, o terceiro, com partes brasileiras com o maior número de processos. Então, o Brasil é uma segurança na arbitragem para nós e para os estrangeiros. Isso envolve investimento. Até costuma-se falar que o Brasil avançou tanto, em 10, 20 anos o Brasil produziu, em termos de prática arbitral, conhecimento, livros, prática acadêmica, trabalhos, né, no curso da academia, dissertações de mestrado, teses, doutorados, em 10, 20 anos, o que outros países como os Estados Unidos e Inglaterra demoraram 50. Então, realmente, é um grande sucesso. Obrigada, Giovanni. Entre esses pontos positivos, né, da arbitragem, que foram apontados aí nas pesquisas, como se diz, maior tecnicidade das decisões, maior disponibilidade do julgador, a confidencialidade dos procedimentos, essas questões chamam a atenção das empresas na escolha da arbitragem, quando colocam nos contratos. Esses são os pontos que são o atrativo da arbitragem?
Na visão de vocês, Silvia, primeiro? Bom, eu acredito que sim, né? Eu acho que tem uma questão importante nos contratos internacionais ou nos grandes contratos, que é a velocidade, né? A agilidade da solução, a solução técnica, né? Então, quando eu posso escolher o julgador, né? Quando eu posso escolher o professor Giovanni para ser o árbitro num procedimento arbitral que trata da matéria em que ele é especialista, em direito civil, em que se discute direito material, uma cláusula contratual vinculada a isso, quer dizer, esse é o grande atrativo, penso eu, que é a autonomia da parte de escolher quem vai julgar o seu caso, como ele vai julgar o caso, e ter deste profissional escolhido, quer dizer, junto a outros dois que serão escolhidos pelas partes e pela outra parte, e juntos o presidente do tribunal, essa capacidade, a melhor capacidade técnica possível para julgar o caso. Então, isso deixa, e por isso a satisfação que eu acho que foi refletida nessa pesquisa que o Sebar fez, que é a certeza de uma qualidade técnica da sentença arbitral. Isso, de fato, é atributo máximo da arbitragem, e eu acho que isso é que faz as partes tanto escolherem. Até porque estamos falando de causas complexas, de processos, de situações de contratos também relevantes, de muita... chega a ter processos que têm 1.000 documentos, 1.500 documentos, enfim. Então, há uma necessidade de disponibilidade de tempo para examinar aquele caso, coisa que, infelizmente, o nosso judiciário, há juízes que, no seu cartório, possuem mais de 10 mil processos, então é impossível ele se debruçar com a mesma qualidade, com o mesmo tempo que um árbitro pode fazê-lo. E quando falamos também de grandes contratos e que envolvem investidores internacionais ou que envolvem partes internacionais, a gente entra num espaço de soberania, que é ninguém quer se submeter ao poder judiciário da outra parte, né? Então, se estamos num contrato com uma parte brasileira e uma parte americana, o americano não quer ir para o judiciário brasileiro, do mesmo jeito que o brasileiro não quer ir para o judiciário americano. E a arbitragem passa a ser um elemento neutro, né, em que você pode, também na escolha dos árbitros, escolher árbitros com cidadanias ou com origens distintas e permitindo esse equilíbrio. Eu acho que isso é um dos grandes motivos da escolha e do sucesso da arbitragem, não só no Brasil, mas no mundo todo, e se tratando de mundo de negócios, né? Eu teria pouco a acrescentar, a Silvia foi muito precisa, mas, de toda forma, só para realmente frisar, a especialidade dos árbitros é muito relevante. E a maior disponibilidade do julgador, do árbitro, né, se compara ao juiz que tem 10 mil, mesmo que não seja 10, tem a metade, 5 mil processos, ele não vai conseguir nessa vida nem na outra dar conta daquilo. E, na verdade, como eu falo com alguns amigos juízes, a atribuição deles é de enxugar gelo, porque no outro dia, se ele se livra de alguns, no outro dia chegam a mesma quantidade. Então, é muito difícil que se dê conta do número de processos. E a disponibilidade na arbitragem, ela é realmente marcante quando se pensa no árbitro. Então, as empresas encontram solidez, elas encontram celeridade e qualidade na jurisdição arbitral, além do aspecto da confidencialidade, que é muito importante quando se tem nesse contrato que a Silvia mencionou de uma empresa brasileira com uma empresa americana, os valores envolvidos, as cláusulas, as obrigações, elas não querem que isso seja revelado no Poder Judiciário, que antes tinha que ir ao fórum para consultar o processo. Hoje você tem tudo na internet, que os processos são digitais. Então, cada vez mais... Segredos de mercado. Segredos de mercado, tudo isso é muito relevante no âmbito da confidencialidade. A lei de arbitragem é de 1996, né? Foi inclusive uma lei extremamente moderna, como a Silvia já mencionou, e é uma lei que seguiu uma tendência mundial, né? Várias leis dessa época, da década de 90, leis novas de arbitragem. Ela estaria, a lei brasileira, né, desatualizada, merecendo algum tipo de alteração depois de passados esses anos? Olha, Ana, em 2000, a lei é de 96, nós tivemos a constitucionalidade declarada em 2001, quer dizer, a partir de 2002 foi que realmente a prática da arbitragem no Brasil se aperfeiçoou, né, em que houve realmente a escolha pelas partes e pelas partes do uso da arbitragem, e dentro do seu período de maturação, quer dizer, né, dos contratos, a prática vem crescendo a cada ano. Em 2013, o Senado Federal criou uma comissão de juristas para fazer a revisão da lei de arbitragem e também se preocupar com a lei de mediação, quer dizer, a criação do marco legal da mediação, que ainda não tínhamos esse texto legal.
naquela oportunidade, nós, né, o Comitê Brasileiro de Arbitragem, mesmo a comunidade arbitral, reagiu um pouco ostensivamente, né, ficou preocupada, mas precisa mexer, a lei é tão boa, como o Giovanni mencionou, ela é tão moderna, mas... De novo, foi uma reflexão excelente, né? A Comissão de Juristas, eu tive o privilégio de participar, contou com grandes nomes da arbitragem, do judiciário, enfim, foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. E lá fizemos realmente uma varredura de todos os temas possíveis e impossíveis vinculados à arbitragem no mundo, do que precisaria ser revisitado para melhorar a lei ou, de alguma forma, atualizar. E o que foi feito adotamos umas modificações cirúrgicas, né? Trouxemos para dentro do texto legal aquilo que o STJ, como eu mencionei, né, a importância do Poder Judiciário nessa pacificação e no sucesso da lei de arbitragem. Trouxemos algumas questões para dentro do texto legal, prescrição, medidas cautelares, sentenças parciais. E um outro fator importantíssimo que veio com a lei de... Dois fatores importantíssimos que vieram com a lei de arbitragem foi a possibilidade expressa da participação da administração pública nos procedimentos arbitrais, em que pese a administração já participasse de procedimentos arbitrais, havia uma resistência dos tribunais de contas e uma insegurança dos próprios administradores, e também resolvemos uma questão vinculada às sociedades, atrelada à vinculação das cláusulas compromissórias nos estatutos e contratos sociais. Então, a meu ver, queria até a opinião do Giovanni, a atualização que talvez que achávamos de certa forma, desnecessária, ela cumpriu o seu papel efetivo de revisitação, então, a partir de 2015, o texto ficou absolutamente completo, e acredito que estamos muito bem, não verifico nada que o texto legal precise fazer, mas, assim, talvez questões atinentes à revisão de regulamentos das câmaras, coisas mais pontuais e não relacionadas ao texto legal como um todo. De fato, os ajustes pontuais realizados em 2015 foram aqueles necessários que justificaram para eventual correção de rota, no final das contas, consolidar aquilo que já vinha sendo empregado na prática. E eu tenho certeza e tranquilidade para afirmar essa adequação da nossa lei, e ela de fato ser muito boa, pela certificação dos números, né? A pesquisa indica isso, os números envolvidos também revelam os números, eu digo, as cifras envolvidas nas arbitragens, e mais do que isso, a maioria absolutíssima dos contratos empresariais hoje, celebrados entre empresas brasileiras ou empresas brasileiras com empresas estrangeiras, ou ainda empresas estrangeiras com estrangeiras que têm alguma repercussão no Brasil, o que se usa é a arbitragem e não o judiciário. Então, todos esses fatos demonstram que nós temos um marco legal, um nível de excelência. Se assim não fosse, nós não teríamos essa segurança jurídica para que as partes, basicamente, em massacrante maioria dos contratos, elegessem a arbitragem e não o judiciário, para resolver seus conflitos, né? Bom, mas em agosto começou a tramitar um projeto de lei de 2021, em caráter de urgência, se foi a partir de agosto, que traz várias mudanças, né, na arbitragem. Esse projeto é o projeto 3293, que está na Câmara dos Deputados. E quais são, na opinião de vocês, as principais alterações sugeridas, ou não na opinião, mas quais são as principais alterações sugeridas? E queria saber da opinião de vocês se nós podemos considerar essas alterações necessárias, se elas auxiliam a arbitragem ou se elas atrapalham a arbitragem brasileira. Bom, muito genericamente, acho que talvez depois a gente possa entrar em detalhes dessas principais modificações, mas a aprovação desse projeto de lei representaria um inegável retrocesso. O Brasil é um modelo na prática, na América Latina, na arbitragem que se fala doméstica, dos casos aqui, das empresas estrangeiras. Se há 20 anos as empresas estrangeiras tinham alguma dúvida quanto à realização de arbitragem no Brasil ou não, nós aqui estávamos, né, nessa época, há 20 anos, tentando defender o Brasil como um lugar seguro para se realizar a arbitragem. Teve uma viagem, eu e a Silvia fomos para Washington, né, e falamos lá no Banco Mundial, em outros eventos, 2 ou 3 eventos da Câmara Brasileira em Washington, promovendo a arbitragem no Brasil. Isso há 20 anos,
há 15 anos. Hoje em dia ninguém tem mais nenhuma dúvida quanto ao Brasil ser um verdadeiro porto seguro. Então, essas mudanças propostas por esse projeto de lei são esdrúxulas, elas podem comprometer o que se alcançou durante muitos anos, elas podem, sem exagero, arruinar a prática brasileira, porque impõem uma limitação a um número de arbitragens em que um árbitro pode atuar, um profissional, a limitação às mesmas pessoas, como se a Ana, a Silvia e eu integrássemos um tribunal arbitral, que é um painel para julgar um caso, nós não poderíamos estar em outro caso, ou em outro caso, nem a Ana e nem a Silvia poderiam estar juntas em outro tribunal arbitral, porque isso seria nocivo, a questão da confidencialidade também é afetada. Então, o projeto de lei, ele toca em pilares relevantíssimos da arbitragem, que, se aprovados, seriam comprometidos e a repercussão disso seria trágica. E se me permite, Ana, apenas a título de exemplo, né, nós temos, eu, por conta do meu trabalho de acompanhamento legislativo no Comitê Brasileiro de Arbitragem, tenho estado cotidianamente, né, na Câmara discutindo, e aí a gente acaba buscando alguns exemplos mais talvez engraçados ou mais pitorescos, para poder realmente dar, para que se compreenda o motivo pelo qual essa alteração é bizarra, né? Então, a limitação de que um árbitro só possa ter 10 casos, 10 procedimentos arbitrais, é a mesma coisa que dizer que um médico ou que um advogado só possa ter 10 clientes ou 10 casos por vez, porque se ele tiver 20, ele não pode mais porque vai estar assoberbado. E mais do que isso, né? Quando você vai procurar um médico, você vai no médico que tá com a agenda vazia, ou você quer submeter uma cirurgia com o melhor médico mais procurado, com maior capacidade? Enfim, então, um pouco o atributo da arbitragem, que é a tecnicidade e a especialidade do árbitro, por óbvio, né? O melhor árbitro é aquele que mais pratica, aquele que está mais envolvido nos grandes casos, e é esse que eu quero para minha arbitragem. E não cabe à lei decidir se eu posso escolher esse árbitro mais ocupado ou o árbitro menos ocupado, mas cabe à parte, né, dentro da autonomia da vontade, daquilo que ela entende que é o melhor julgador por causa dela, escolher, né? E, da mesma forma, o colegiado, essa repetição, essa ausência, essa impossibilidade, né, de estarmos, os árbitros estarem em outro tribunal arbitral julgando um outro caso com outras partes, leva a crer, quer dizer, que o nosso Poder Judiciário e todos os nossos órgãos colegiados no Brasil estariam comprometidos, né? Quer dizer, que uma Câmara do Tribunal de Justiça que julga centenas, milhares de casos todos os dias ou todas as semanas, teria algum tipo de imparcialidade comprometida, algum tipo de comprometimento na qualidade do seu julgamento pelo fato de estarem sentados todos os dias decidindo juntos, né? E não é isso que acontece na arbitragem, porque os julgamentos são eventuais mesmo, né? E existe alguma regra semelhante internacionalmente? Não existe, né? E o Sebar, até peço desculpas aqui, me invadi. Desculpa, Giovanni, é que esse assunto realmente me deixa um pouco, bastante preocupada. O Sebar fez uma pesquisa com todas as legislações dos países membros da OCDE, né? Então, quando pensamos aí que o Brasil pretende ingressar, né, na OCDE, não há qualquer tipo de limitação como essa em nenhuma legislação, na verdade, não só dos países na OCDE, como também fora, não existe essa limitação. Então, realmente, é querer construir uma jabuticaba, ou talvez não seja um elefante com asas, né? Porque se uma jabuticaba ainda é gostosa, acho que isso estraga de vez o nosso sistema. Pouco teria acrescentado o que a Silvia falou, mas é muito enfático isso. O médico não pode ter mais do que 10 pacientes, o arquiteto não pode ter mais do que 10 clientes. É algo completamente bizarro e exatamente na questão da autonomia das partes. Elas escolhem quem... Isso é a essência da arbitragem. Elas escolhem quem é o julgador que ela quer para aquele caso concreto. E naquele caso concreto, o melhor, o mais reconhecido profissional é aquela pessoa. E justamente a arbitragem não tem recurso, como a Silvia já falou, mas não tem recurso, mas a chance de um julgamento equivocado é muito pequena, porque você escolhe um julgador que conhece muito bem aquela matéria. Mas a partir do momento que você limita ele a 10 casos, quem que a parte vai indicar?
Corre o risco de ocorrer exatamente o contrário, porque ela vai ter que procurar um profissional que não é tão especializado, porque o grande profissional especializado não tem a disponibilidade naquele momento para atuar no caso concreto. E o exemplo do Poder Judiciário é preciso. O Poder Judiciário, eles têm uma sequência, uma Câmara do Tribunal de Justiça, geralmente uma Câmara tem 5, mas tem a sequência, são 3 que julgam sempre. Os 3 julgam centenas de casos por semana. A Silvia é a relatora, eu sou o revisor e a Ana é a terceira. E eles sempre julgam nessa composição. Qual o problema? No que isso afeta a convicção, a imparcialidade? Absolutamente nada. É a prática do Brasil e do mundo. É totalmente contrário a qualquer sentido de julgamento colegiado se impor essa restrição. E existe também uma questão subjetiva, né, nesse número de 10, porque depende da pessoa, né? Se uma pessoa pode lidar com mais casos, ela poderia realmente aceitar mais casos. Às vezes uma pessoa não pode lidar com mais casos, pode até ter menos o próprio árbitro deveria saber, e as partes no mercado verificam, né, qual é aquele árbitro que é mais competente, ou mais organizado, ou menos organizado, e pode ou não pode ter um maior ou menor número. Estranho ter uma imposição legal com relação a isso. Mas, levando a minha próxima pergunta, né, também há uma imposição de que o árbitro revele o número de arbitragens em que atua, né? E essa proposta, ela é pertinente? Eu acho que ela é feita dentro de um contexto de tem que ser 10 arbitragens, então, portanto, você tem que revelar. Mas ela é pertinente dentro de uma ideia geral mais ampla com relação ao andamento da arbitragem? Totalmente impertinente, né? Esse dado, a Ana também foi precisa, né, nessa ponderação. Esse dado, 10 arbitragens, não significa nada isoladamente. Porque depende, se o árbitro é uma pessoa extremamente assoberbada, 10 vai ser muito. Mas se ele é um profissional que tem controle das suas atividades e tem uma prática mais restrita, 10 é muito pouco. A gente pensa 10, o juiz tem 5.000. Né? Então, é o interesse dele, ele que vai medir a sua disponibilidade. Ele tem a sua responsabilidade profissional. Ele é consultado antes de assumir o caso. A parte o procura, fala, você tem disponibilidade? Poderia atuar como árbitro nesse caso concreto? Ele vai falar se sim ou se não. Dentro da sua responsabilidade, mesmo exemplo do médico, do engenheiro, do advogado, ele vai atender conforme a sua possibilidade. Todo mundo é profissional. Né? E lembrando que o árbitro nem precisa ser advogado. Né? É muito frequente, mas tem em algumas situações o árbitro que é engenheiro, o árbitro que é contador, ou que é economista, administrador. O árbitro precisa ter capacidade e confiança das partes, só isso, não precisa ser advogado. Portanto, em todos os contextos, né, isso não tem nada a ver com celeridade, isso não tem nada a ver com morosidade, se ele vai ter 10 casos ou menos casos, não vai ser mais rápido ou mais devagar, são outros fatores que influenciam. E é importante mencionar, Ana, que assim, dentro desse ambiente de liberdade da arbitragem, que as partes contratualmente estabelecem, né, como elas querem as regras da arbitragem, quem eu escolho para ser meu árbitro, qual o procedimento, se eu vou querer um árbitro único, se eu quero um tribunal arbitral, todas essas informações do árbitro, elas fazem parte do próprio critério de escolha e nomeação do árbitro perante uma câmara arbitral. Então, nos questionários que são respondidos pelos árbitros, eles dizem se tem disponibilidade ou não. E eu, como advogado, ou a parte, se quer saber realmente quantos casos tem, é permitido perguntar. A lei não precisa atribuir essa obrigação. Né? Acho que o importante é o sucesso da lei de arbitragem, o sucesso da arbitragem no Brasil foi porque a lei teve um caráter absolutamente geral. Né? E aí cabem às partes regular contratualmente aquilo que elas entendem que é pertinente. Então, por exemplo, eu estou num contrato internacional, eu quero que o presidente não seja de nenhuma das nacionalidades das partes do contrato. Eu posso pôr isso na cláusula, não preciso... Enfim, então, assim, eu acho que é uma tentativa de se regular situações que o mercado se regula e que as partes regulam contratualmente. Então, é tolher uma liberdade que não há necessidade, né? A gente tem essa regulação. E existe muito risco envolvido nisso. Eu acho que é importante a gente ponderar também os riscos de um projeto de lei como esse ser aprovado. Né?
Esse projeto, ele trata também de uma divulgação forçada, né, de dados da arbitragem, como nomes dos árbitros atuando em determinadas instituições e mesmo valor em disputa. Isso não violaria a confidencialidade ou mesmo seria uma informação que poderia fazer com que as partes fugissem da arbitragem? Porque você vai ter que ficar informando, inclusive, o valor de disputa de arbitragens que estão em cursos nas instituições. A confidencialidade não é um valor absoluto, né, Ana? Eu acho que, acho que as partes podem transigir a esse respeito. Hoje, por exemplo, o CAN-CCBC, ele tem no site publicada a composição de todos os tribunais arbitrais em andamento. Então, se eu quiser saber quantas arbitragens o Dr. Giovanni tem e qual é a composição do tribunal arbitral, já existe essa divulgação. De outro lado, a confidencialidade, como a gente disse, ela é um dos atributos do Instituto. Ela preserva as próprias partes, ela preserva segredos de indústria, ela preserva os fatores econômicos envolvidos. Existe uma tendência mundial de relativização disso. Então, a CVM recentemente regulou aumentou, né, o nível ou relativizou a confidencialidade, melhor dizendo, para as companhias abertas. A administração pública tem participado de procedimentos arbitrais e também tem essa relativização, considerando o princípio da publicidade, que é atinente aos atos administrativos. Enfim, então, de novo, a lei não precisa cuidar disso, os regulamentos das câmaras e as próprias partes, eu acredito que tem, e os órgãos administrativos, como a CVM, por exemplo, têm essa missão regulatória e cuidam muito bem dessa questão. Acho que esse escancaramento de ter tudo aberto, não existe uma razão que se sustente, né? O motivo disso, qual seria o motivo, qual é a razão disso? Tecnicamente não vislumbro essa justificativa, senão mera curiosidade do mercado. Eu vou aqui, desculpa antes do Giovanni falar, mas fazer uma provocação. Mas não seria um problema da jurisprudência arbitral, né? Existe uma parte, não digo todo mundo, que questiona um pouco a falta de informação com relação aos julgados que são proferidos em procedimentos arbitrais. Isso interessa a parte? Isso interessa ao mercado, essa jurisprudência ou essas informações com relação aos procedimentos e às decisões? Acho que, Giovanni. Então, primeiro, na questão, a lei tem, né, projeto de lei tem um dispositivo específico de indicar o nome dos árbitros e o valor em disputa, e o que a Silvia falou é preciso. Em outros termos, a gente tem que preservar a liberdade das partes. Elas escolhem. A lei não precisa determinar que se divulgue. A gente tem que acabar com esse dogma que já é antigo no Brasil, do Estado controlador. O Estado precisa controlar tudo. Não, as partes definem. E hoje já funciona perfeitamente, o mercado já está regulado. Quando elas não querem a confidencialidade, elas abrem mão da confidencialidade. A regra, por meio dos regulamentos e dos casos, é a confidencialidade para preservar esses aspectos negociais, né? Então, acabar com a confidencialidade, o valor da disputa, isso seria realmente trágico para o Instituto obrigar sempre a revelar. A questão da jurisprudência arbitral, de fato, é um outro aspecto. Já não vamos mais revelar quem são os árbitros nem o valor da disputa, mas vamos revelar a sentença propriamente dita. Porque aquilo que eu disse em determinado momento atrás, a maioria absoluta dos grandes contratos empresariais, com questões de direito altamente interessantes, ficam confinadas à confidencialidade por meio da arbitragem. Então, como é que se aplica isso à jurisprudência, na prática da advocacia, nos estudos acadêmicos? A gente sempre vai atrás da jurisprudência para saber como é que é a aplicação concreta, porque o direito é uma ciência prática. E isso acaba não ocorrendo por meio da arbitragem. Mas não é o projeto de lei que vai resolver isso. Isso é um debate não só no Brasil, mas presente, algumas câmaras já divulgam, e é uma preocupação constante, está todo mundo trabalhando, empenhado em trazer maior publicidade, e aí fica esse conflito, né? O interesse das partes em não divulgar e por outro lado, se tornar público a aplicação concreta do direito. E ainda as pesquisas feitas, né, acho que Queen Mary, próprio Sebar, né, é muito interessante, parece até brincadeira, né, mas você gostaria que a sua sentença fosse
divulgada? Não, né? E tanto que nos questionários, hoje, nos termos de arbitragem, as câmaras pedem autorização para poder divulgar o conteúdo da decisão e, pelo menos, os tribunais que participam, mesmo advogada, no mais de 90% é negativo, né? E aí você gostaria de saber a decisão dos outros casos? Sim, né? Então todo mundo que tem curiosidade ou quer conhecer a decisão do outro, mas na hora de deixar, né, que o seu caso vire jurisprudência ou de alguma maneira, acaba tendo a negativa. Mas eu acho que a comunidade arbitral está trabalhando nisso, a CCI já tem feito a divulgação das suas sentenças, a Câncer-CBC tem trabalhado nessa possibilidade de divulgação do material. É importante para o desenvolvimento da academia, do conhecimento em geral, mas, de novo, como o Giovanni disse, não é algo que tem que vir goela abaixo do legislador, é algo que a comunidade está amadurecendo. Também grande parte desses 25 anos de sucesso da lei de arbitragem é esse grande envolvimento das câmaras, da academia, dos advogados e das empresas no desenvolvimento da arbitragem. Então, regulamentos são revistos, quer dizer, o Câncer-CBC, e falo de lá porque é onde estou inserida, né? O regulamento era de 2012, tiveram diversas resoluções administrativas que foram atualizando diante da necessidade do mercado. Agora, 2022, acabamos de publicar um novo regulamento, trazendo também, de novo, regras que o mercado demanda, de situações que se encontram, porque é um processo em construção, né, sempre. E então, quando falamos assim, as partes regulam, o mercado se autorregula, é um pouco isso, né? A prática vai mostrando aquelas deficiências, as dificuldades enfrentadas, e diante da casuística daqueles casos surgem uma nova regra, que é como as leis têm que ser feitas, né? A gente olhando lá, o professor de Direito Civil, o Dr. Giovanni, pode explicar melhor, né? A lei vem dos usos e costumes, da prática, né? E muitas não vem a lei para impor uma nova prática, né? Eu acho que é esse conceito que acaba ficando um pouco distorcido, infelizmente, no Brasil. E tem esse é um comentário só, também os próprios regulamentos eles são diferentes e faz parte da autonomia das partes escolher um regulamento ou outro aí para uma instituição ou outra, dependendo da situação e do contrato e da forma e como aquele caso deve ser resolvido. Então, muito da autonomia das partes escolher o regulamento, escolher a Câmara, escolher a instituição, aquela que vai se submeter. Se tem confidencialidade, se não tem confidencialidade, vai conforme o freguês, né? Conforme o caso. Sendo aprovado esse projeto, vocês acreditam que teria algum tipo de impacto à arbitragem brasileira? Vamos dizer que esse projeto ele é aprovado na íntegra da forma que ele está. Teria, na opinião de vocês, dos dois, né, algum tipo de impacto para a arbitragem no Brasil? Eu entendo que sim, ele é completamente contrário à prática mundial. Eu tenho certeza que geraria uma imediata repulsa da comunidade internacional. Isso também poderia comprometer o trabalho de inúmeros advogados brasileiros que atuam em arbitragens internacionais, que de alguma maneira envolvam o Brasil, porque as empresas estrangeiras, as arbitragens internacionais, os escritórios estrangeiros praticam arbitragem no Brasil, porque eles se sentem confortáveis, eles têm segurança. Nós temos uma lei que funciona direito, o judiciário que respeita a vontade das partes quanto à escolha da arbitragem e depois respeita as decisões que são proferidas. Modificar tudo isso ou impor uma limitação que ao número de arbitragens por árbitro, por exemplo, seria realmente muito danoso. Isso não é retórica, não estou fazendo aqui terrorismo. O SEBAR, não só entre os seus diretores, a Silvia faz um extraordinário trabalho capitaneando já há muito tempo a Comissão de Assuntos Legislativos do SEBAR, de imediato conversou com algumas instituições internacionais, câmaras de arbitragem ou instituições de direito estrangeiro, e a repulsa foi imediata. Eles enviaram declarações contrárias a esse projeto de lei, manifestando a sua preocupação. O Brasil correria risco, sim, de ter comprometido a sua prática, que demorou tantos anos, 25 anos para consolidar. Não faz sentido. E mesmo porque um dos pontos que se fala é a necessidade de limitar a 10, poderia ter falado antes, mas me lembrei agora, é a questão da renovação dos árbitros, né?
E essa renovação é natural, ela já ocorre também. Quando a arbitragem começou a desenvolver, a Silvia falou em 2002, nem nós três atuávamos como árbitros. Né? Hoje nós três atuamos como árbitros. E por quê? Foi essa renovação. E não tinha essa necessidade de 10. Então, é igual no mundo inteiro. Portanto, da cabeça aos pés, a gente precisa preservar a segurança jurídica. Esse é o rótulo do projeto de lei que fala em preservar a segurança jurídica, mas ele gera insegurança. A manutenção como está é que gera a segurança. E se me permite, Ana, adicionar esta questão, antes da nossa lei de arbitragem, até mesmo antes de 2000, e o Brasil chegou a ser, ainda é, né, um dos grandes partícipes das arbitragens em Paris, na CCI, na Corte Internacional. Por quê? Eu vou a Paris, escolho uma câmara fora do país, escolho árbitros internacionais e não me submeto ao judiciário brasileiro, vou me submeter ao judiciário francês, por exemplo. Isso existiu até termos um mercado de arbitragem, uma lei boa e esse mercado consolidado que fez com que as câmaras nacionais, hoje temos nas principais câmaras, mais de mil procedimentos em andamento, que seguramente tratam de trilhões de reais em discussão. O que vai acontecer simplesmente é virar a chave novamente. Os contratos que tratam de câmaras nacionais, eu vou ligar para o advogado da outra parte e falar, precisamos mudar, não vai ser mais Câmara Brasil, vai ser Câmara Londres, vai ser Câmara Paris, e a partir daí também toda a advocacia brasileira, né? Acho que estamos aqui no Instituto dos Advogados de São Paulo, é importante a gente lembrar, né? Faz 25 anos que os escritórios, que as faculdades, que os jovens que se formam investem numa carreira de arbitragem como uma área de especialidade. Né? E vão fazer LLM fora, enfim, tem todo gastam o seu dinheiro, o seu tempo de investimento numa carreira de arbitragem no Brasil. Se isso acontecer, vão ter que mudar de área, vamos perder os casos, talvez a gente perca até investimentos, porque com uma regra tão esdrúxula nesse sentido, o Brasil passa a deixar de ser atrativo. Né? O Giovanni bem lembrou que nós fomos ao Banco Mundial porque eles queriam saber como era a arbitragem no Brasil, que já se manifestou também contrário ao projeto, um Citral já se contra o projeto. Então, assim, é uma contramão de direção em relação ao que está funcionando tão bem, que é muito triste pensar que a gente pode jogar no lixo, literalmente, esse tempo todo de investimento e energia despendida para criar esse sistema que é objeto de sucesso e elogios por todos os players no mercado internacional. Então, gostaria de agradecer a participação da Silvia, do Giovanni, nesse nosso podcast sobre arbitragem. E pergunto ao Giovanni se tem mais alguma consideração, alguma outra informação. Muito bem, então, em primeiro lugar, agradecer o privilégio de participar desse debate que foi tão agradável, a gente poderia ficar aqui batendo papo durante muito tempo. Mas talvez acrescentar, assim, a partir do que a Silvia falou quanto à carreira do advogado, aos estudantes, aos jovens, né? Isso é uma realidade incontornável, eu diria. Na PUC de São Paulo, onde eu dou aula, a partir desse semestre se tornou obrigatório uma matéria que trata basicamente de arbitragem e de mediação. Um semestre para os alunos que estão no 4º semestre. Então, eles estão no final do 2º ano da faculdade, eles começam já a aprender a relevância de outros meios para solucionar os seus conflitos extrajudiciais. Eu não preciso só do judiciário. Eu posso me valer da mediação, eu posso me valer da arbitragem. E, para isso, nós temos 2 marcos legais importantes, a lei de arbitragem e a lei de mediação. Todos funcionam perfeitamente. E os jovens estão sendo também educados para isso e, portanto, a continuidade da carreira é absolutamente incontornável, irrefreável e muito relevante. E esse projeto de lei poderia colocar a risco todo esse trabalho que foi construído por tantos profissionais, por tantos amigos, por tantas amigas durante esses 25 anos de vigência da lei. Obrigada, Giovanni. Silvia. Acho que, adicionalmente, apenas uma perspectiva de quem é a favor do projeto de lei ou quem é a favor dessas mudanças legais nesta busca, né, de
informações ou acabei não encontrando quem defenda realmente estas modificações. Importante salientar que o próprio ministro Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União, o ministro Luiz Felipe Salomão, em evento recente que aconteceu no Rio de Janeiro, verbalizaram, né, e defenderam com unhas e dentes posição contrária ao projeto de lei, né? A atualização de 2015 seria mais do que suficiente para manter o sistema nos trilhos, né, do jeito como ele foi concebido, com as atualizações necessárias, e ainda uma preocupação gigante, né? Hoje o governo participa de inúmeros contratos que tem cláusula arbitral, né? Governo federal, municipal, estadual, as concessões, todos os contratos de infraestrutura, acho que praticamente em sua totalidade, tem cláusulas arbitrais. E esta mudança no projeto de lei, essa limitação do número de arbitragens que um árbitro pode possuir em andamento, vai ferir de morte a escolha do árbitro da própria administração pública, né? Que tem lá diversos contratos, os especialistas em administração pública, em direito público, ou mesmo direito civil, quer dizer, ou aqueles que estão dentro deste mercado, vai começar a contar nos dedos, né, quem eu vou poder escolher, e aí a própria administração pública vai ter o seu direito de escolha prejudicado se esta limitação vingar. Então, quer dizer, as partes não querem, né, o mercado privado não quer, então a Associação Brasileira de Mercado de Capitais não quer a mudança, bancos, federações das indústrias, comércio, então quem participa do mercado não quer, o governo não quer, quer dizer, o judiciário, de certa forma, não vê necessidade, né? O ministro Salomão disse isso também. Então, seguimos aqui na luta para que o projeto de lei não seja aprovado, né? E que minimamente a discussão técnica, né, num debate franco, como esse que estamos tendo aqui, seja possível no âmbito do parlamento também, né? Obrigada, Ana. Pelo que eu entendo, então, a segurança jurídica já existe com a legislação que nós temos, né? Bom, muito obrigada novamente. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Silvia. Obrigado, presidente do IASP. Obrigado, Eleonora Coelho, que é a presidente da Comissão de Arbitragem. E eu queria agradecer a Ana Nery também, que está aqui pelo convite e por organizar esse podcast na Semana da Arbitragem de São Paulo. O IASP existe há 148 anos e tem como objetivo principal promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, através da elaboração e exame de projetos de lei e promovendo cursos, seminários e congressos. Nosso programa IASP Diálogos termina aqui. Em breve teremos mais um episódio. Não deixe de seguir nosso site e redes sociais. Lá você poderá acompanhar toda a nossa produção. Até nosso próximo programa. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo, pensando as ciências jurídicas e aproximando o direito à sociedade.